Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor Hudson de Biologia e hoje vamos continuar falando sobre os ciclos biogeoquímicos. Se você não viu a aula passada sobre o ciclo da água, do carbono e do oxigênio, clica no cardzinho que vai aparecer aqui para você ver a aula passada. Caso você não tenha interesse de ver a aula passada e você quer só ver o ciclo do nitrogênio, do enxofre e do fósforo, então é nessa aula mesmo. Beleza? Então, vamos para a nossa aula. Pessoas, então é o seguinte, estamos aqui falando sobre ecologia, ciclos biogeoquímicos, né? Ciclo da água, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que são justamente os principais elementos, né, que estão presentes nos seres vivos. Vamos então para o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio ele é um ciclo que a gente chama de bacteriocêntrico. O que significa isso? Bacteriocêntrico significa que ele é muito centrado em bactérias. Isto porque várias das etapas, aliás, todas as etapas de transformação da molécula de nitrogênio no ciclo do nitrogênio são intermediadas por grupos de bactérias distintos, né? Então a gente vai falar do nitrogênio em várias formas. A gente vai falar aqui do gás nitrogênio, que é o N2. Vamos falar da amônia, pode ser N3 ou N4, do nitrito, que é o NO2, e do nitrato, que é o NO3. Essas são as formas que o nitrogênio se apresentam aí nesse ciclo. Então a gente tem na atmosfera, você deve lembrar lá do seu fundamental, quando estava estudando ciências naturais ainda, nem acho que nem tinha geografia separado, você estudou que a atmosfera tem oxigênio, né? Mas que o oxigênio não é o único gás da atmosfera. Na verdade, ele corresponde a mais ou menos 21% só dos gases da atmosfera. Mais de 70% dele, na verdade, é gás nitrogênio, que para nós é um gás inerte. Ele entra e sai, sem fazer nada. Né? Se eu botasse aqui um medidor no meu nariz e respirasse só pelo nariz, né? Inspirasse, aí ele ia medir a quantidade de nitrogênio que entrou, aí expirou. Para medir a quantidade de nitrogênio que saiu, praticamente a mesma coisa. A gente não usa o nitrogênio na forma de gás, beleza? Mas alguém usa e alguém precisa usar, afinal o nitrogênio é um fator limitante para as nossas células. A gente tem nitrogênio na molécula de ATP, que é a nossa molécula energética. A gente tem nitrogênio nos ácidos nucleicos, que fazem DNA e RNA. Então nitrogênio é uma coisa super, hiper, mega, ultra importante. A gente pega ele pela alimentação, mas até chegar lá, coisas tiveram que acontecer. Então vamos começar na atmosfera. Então temos aqui o nitrogênio na forma de gás N2. Ele vai ser fixado por bactérias. São as bactérias fixadoras de nitrogênio. Então são as bactérias do gênero Rhizobium. Anota aí no seu caderninho porque esse tipo de conteúdo cobra. É cobrado, né? Então você tem as bactérias do gênero Rhizobium. Elas são as responsáveis por pegar o nitrogênio da atmosfera e fixar nelas. E nisso elas acabam liberando ele na forma agora de amônia. Então elas participam também da amonificação, elas liberam amônia. Elas fixam esse nitrogênio e também pela decomposição, né, aí já outros grupos de bactérias, até as bactérias que atuam na decomposição, bactérias e fungos principalmente, vão pegar essa amônia, né, que vem das excretas dos seres vivos, ou pela própria decomposição da matéria orgânica, ou pelas excretas que vão ser decompostas, também vai produzir amônia, né? Então são processos que vão liberar amônia. Beleza. Aí eu tenho agora a amônia, NH4 ou NH3, dependendo da forma. Essa amônia, ela vai ser utilizada por outro grupo de bactéria. Agora são as bactérias nitrosomonas. Esse grupo de bactérias, as nitrosomonas, vão pegar essa amônia, utilizar ela e como subproduto, né, o que elas vão eliminar depois, no fim do processo, é um nitrito, NO2. Esse nitrito, por sua vez, que estará no solo, tem outro grupo de bactéria, as Nitrobacter, que vão pegar esse nitrito e transformar ele num nitrato, NO3. Vão fazer um processo chamado de nitratação. Vão adicionar um oxigênio aí a essa molécula e ele fica um NO3. Esse NO3, esse nitrato, é a forma de nitrogênio que a maioria das plantas consegue assimilar, consegue pegar pelo solo.
E aí sim, você já deve estar pensando, é como o nitrogênio vem cair nas nossas cadeias alimentares. Então, pelo nitrogênio que foi absorvido pela raiz das plantas na forma de nitrato, é que isso chegou. Aí, pela alimentação, os seres vivos vão incorporando isso na matéria. Então, alguém comeu uma plantinha, passou para ele. Aí, por exemplo, uma vaca. A vaca comeu a planta, então ela pegou o nitrogênio que a planta pegou do solo. Esse nitrogênio agora está na vaca. Quando você come a vaca, você está pegando o nitrogênio que estava na composição dela, que fica no músculo, em outras estruturas aí que você está ingerindo. E aí é assim que vem parar em você. Mas tudo isso graças às bactérias. Pera, professor, mas se é um ciclo e a gente começou no gás, a gente tem que terminar o ciclo voltando para o gás, né? Corretíssimo. E aí eu tenho um outro grupo de bactérias, são as pseudomonas, que o que elas vão fazer é pegar esse nitrito e fazer um processo chamado de desnitrificação. Elas vão transformar isso de volta em gás nitrogênio. Aí sim eu fechei o meu ciclo. Comecei como gás nitrogênio, fixou pelas bactérias Rhizobium, liberou isso na forma de amônia. Essa amônia, aí vem as nitrosomonas que pegam isso e transformam em nitrito. Aí vem as nitrobacter que pega isso e transforma em nitrato. E aí você tem as pseudomonas que pegam esse nitrato e transforma de volta no gás nitrogênio. E aí eu fechei o meu ciclo. Além disso, todos os seres vivos têm nitrogênio na composição pela morte e pela decomposição das suas reservas orgânicas. Eu vou pegar esse nitrogênio que estava neles e vou devolver na forma de amônia, que também faz parte desse ciclo. Beleza? É importante saber o que cada bactéria faz, tá? O que cada bactéria participa ativamente. Especialmente a Rhizobium, que é quem começa, né, esse ciclo, e a Nitrobacter, que é quem está pegando e transformando na forma que as plantas conseguem assimilar mais facilmente, tá? Mas todos os grupos de bactérias você tem que saber qual que é a função deles dentro do ciclo do nitrogênio. Combinado? Então, de modo geral, a gente tem muito nitrogênio sendo produzido no nosso esgoto. Olha só. Então, o nitrogênio orgânico está muito presente ali, ó, nas nossas excretas, proteína na própria ureia, né? Então, no primeiro estágio de decomposição, você tem a formação de amônia ali, né? Depois a formação de nitrito, nitrato, desnitrificação. Então, o nosso esgoto ele é rico nesses processos, por isso que a gente tem toda a estação de tratamento de esgoto, né, nos locais onde tem saneamento básico aqui no Brasil. Um pouco mais da metade só da população do Brasil tem saneamento básico, né, tratamento de água e esgoto. Então, o esgoto ele é tratado até para remover também essa matéria orgânica, é usado para fazer adubo, também porque se eu liberar de volta esse tanto de nitrogênio de volta na água, vai dar um desequilíbrio, né? Então, é feito todo um tratamento para remover esse nitrogênio e ser utilizado como adubo e etc. Beleza? Aqui é uma outra imagem mostrando tudo isso que eu falei, tá? Aí, se você quiser pausar para dar uma olhadinha. Eu vou deixar um link na descrição com todos os slides também, então eu compartilho esse material, não tem problema com isso. Bom, aí nós temos o ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo é tranquilinho, porque o fósforo, ele, diferente do nitrogênio, né, a gente viu o nitrogênio em diversas formas, né? O fósforo, ele sempre está na forma de íon fosfato, né? Então você tem aí o íon fosfato, que ele está presente aí na natureza. Daí a gente tem no ciclo do fósforo, ele pode ser de forma curta ou de forma longa. De forma curta, ele envolve plantas, os consumidores, então é basicamente a planta pega do solo, você come a planta, está em você agora, você morre, é decomposto, devolve para o solo, a planta pega do solo. Esse é o ciclo curto, é o ciclo biológico, né? Então o fosfato está sendo usado e reutilizado ali constantemente. Mas você tem o ciclo geológico, que é o fosfato, o fósforo, que ele é liberado, né, por vulcanismo, né? Então no aerosol de vulcões forma essas camadas de fosfato que são liberadas, que vão ser lixiviadas aí, arrastadas para os rios, mares, oceanos, etc. Vai ser dissolvido. E quando ele for para esses rios, mares, lagos, lagoas, ele vai sedimentar e vai formando camadas com fosfato, né, no sedimento, que vai sendo compactado e ao longo de milhares e milhões de anos vai formar uma rocha rica em fosfato, que depois você vai, né, vai sendo erodida e vai dissolvendo, mandando de volta. Né? Então a gente tem a mineração de fosfato, existe. A questão é que o fosfato curto,
né, ele tem que ser reutilizado. Enquanto que o fosfato longo é aquele que demora milhares de milhões de anos para formar e ser disponibilizado, né? Então primeiras formas de fosfato veio desse ciclo longo, né? Que foi pelo vulcanismo, que foi liberado esse fosfato na atmosfera, aí sedimentou, fez as rochas, etc., que foram erodidas e disponibilizou isso no solo. Só que pelo uso intensivo, principalmente por monocultura, né? Aquela agricultura onde você usa só uma plantação, você planta um monte da mesma coisa no solo e colhe, planta a mesma coisa, e colhe. Então você vai desgastando o solo de forma desigual, né? Então ele vai ficando cada vez mais pobre e depois normalmente essa área é abandonada e usa outra. Em compensação, a gente tem uma outra forma, né, que é a rotação de cultura, que eu planto um negócio aqui, aí depois que eu colher eu não planto mais a mesma coisa, eu vou plantar um outro tipo, que é para dar tempo desse solo se regenerar dessa coisa específica que a planta pegou mais, e agora essa outra pega a outra, então eu não desgasto tanto o meu solo e aumenta a vida útil dessa minha plantação, eu não tenho que abandonar, né? Então, o ciclo do fósforo é isso, né? O fósforo ele não é tão complicado, ele sempre está na mesma forma de fosfato, ou disponível no solo, ou disponível da água, ou sedimentando e formando rochas que daqui a milhares de milhões de anos vão ter ali o fosfato na composição, que vai ser erodido e disponibilizar de volta. E o ciclo curto, que é o ciclo biológico, o ser vivo pegou ali, a planta pegou esse fosfato do solo, alguém começa a planta, passou para ele, quando todo mundo morreu, desenvolveu o fosfato do solo e ele está ali circulando. Tranquilo? Tranquilinho fosfato. Próximo, ciclo do enxofre. O ciclo do enxofre não é tão falado, mas vamos falar dele aqui para finalizar os nossos ciclos biogeoquímicos. Bom, então é o seguinte, o enxofre também é um dos elementos ali do nosso CHOMPS, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, aqueles elementos básicos presentes em todos os seres vivos. A principal fonte de enxofre vem justamente de vulcanismo, né? Atividade de vulcão. Então ele acaba liberando esse enxofre na atmosfera. Aí você tem chuvas que vão trazer esse enxofre aí para os ciclos, esse rio vai transportar, planta vai absorver. O bom é que o enxofre não é um elemento que precisa de grandíssimas quantidades. Traços dele já são suficientes. Então, por exemplo, o ser humano tem cerca de só 140 gramas de enxofre no organismo. Então ele é um tiquinzinho ali que ele é usado, mas ele é fator de coenzima, ele está na estrutura de algumas moléculas e aminoácidos, né? No cabelo, ele é uma das coisas que envolve, né, a diferença de cabelos e porque que tem cabelo que é mais liso, cabelo que é mais crespo, mais encaracolado, enfim, tem a ver com as proteínas que tem enxofre na composição, tá? Através da queima, né, de combustível fóssil, a gente acaba liberando, né, ácido sulfídrico, né, que tem enxofre na composição, então libera enxofre para a atmosfera. Mas, de modo geral, enxofre, não temos tão grandes problemas aí com enxofre, tirando esse excesso de enxofre na atmosfera repentinamente, que pode causar, né, aí ele é uma das coisas que faz a chuva ácida, mas, de modo geral, não tem tanto problema, não tem tanta falta, não tem tanta escassez. Ele é um elemento bem tranquilinho. Né? Então ele está circulando aí pela atmosfera, junto com outras coisas, fica armazenado na água, é lixiviado, as plantas absorvem. Aí assim como o ciclo do fósforo, ele também tem a fase longa e a fase curta. A fase curta é igual à do fósforo, está circulando ali nos seres vivos, a plantinha pegou ali esse enxofre do solo, aí o ser vivo comeu a planta e eventualmente todo mundo morre, decomposto, devolve, tranquilinho. E parte dele está sendo lixiviado, né, para os mares, para lagos, rios, e aí vai formar uma camada de enxofre lá embaixo, que eventualmente vai formar rochas depois de milhares de anos. Né? E é basicamente isso, pessoas. Bom, espero que vocês tenham gostado desse material. Né? Então são duas aulas aí de ciclos biogeoquímicos. A primeira que eu falei sobre água, o ciclo da água, o ciclo do carbono e do oxigênio, e essa aula que eu falei do ciclo do nitrogênio, do fósforo e do enxofre. Eu vou deixar mais uma terceira aula que é só de resolução de questões associadas a ciclos biogeoquímicos, que eu peguei principalmente do Enem. Deve aparecer também questão de paz e de vestibular da UNB, que é da região aqui onde eu estou, beleza? Se você ficou até o final desse vídeo, diga muito obrigado, bactérias.
E aí não esqueça de deixar seu joinha para aumentar a visibilidade desse vídeo, se inscreve caso você queira, se não, tudo bem também, ninguém é obrigado a nada. E eu vou ficando por aqui. Falou, valeu, obrigado e tchau, tchau.